umas senhas também, tem coisa que só pastor entende. E aí, queridos, a gente veio de lá, estava tudo programado para vir, eu, minha esposa e meus meninos. Mas a minha esposa precisou adiantar uns exames, que ela vai fazer uma cirurgia semana que vem. E aí ela não conseguiu vir. Mas eu fiquei pensando depois, eu acho que se ela viesse, eu ia ter que parar mais 6 vezes. Porque os meus meninos, eles são meio fraquinhos, sabe? Eles iam vomitar tanto naquelas curvas. Eu peguei um caminho, que não é um caminho muito de Deus, não. O caminho de Deus é aquele caminho que o pastor me falou, que é Moraes. Foi um outro caminho aí que eu peguei. Aquele lá não é de Deus, não. Aquele lá Deus plantou, mas o negócio não desenvolveu. Ainda precisa gente passar ali. Meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam conosco. Amém? Eu queria ser direto e breve. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 10, do verso 1 ao verso 12. E eu queria falar sobre uma igreja edificada. Ela faz diferença. Uma igreja edificada, ela faz diferença. Você pode repetir isso comigo? Uma igreja edificada faz diferença. De novo, uma igreja edificada faz diferença. Amém? Agora você vai falar para a pessoa que está próxima de você aí. Você faz diferença. Você vai falar de novo. Outra coisa. Jesus quer que você faça a diferença. E diga assim: presta atenção que é Jesus. Não sou eu não. Então vocês fiquem ligados, porque é Jesus. Não sou eu. Nem é você. Amém? Está lá projetado? Estamos juntos? Diz assim a palavra: depois disso o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que o precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. E lhes fez a seguinte advertência: a seara é o que, irmãos? Mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor que mande para a sua seara. Ide, eis que eu vos envio como cordeiro para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforge, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo: se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa, quando entrardes numa cidade e ali vos receberem. Comei do que vos for oferecido. Curai os enfermos que nela houver, e anunciai-lhes o que? A vós outros está próximo o reino de Deus. Quando, porém, entrardes numa cidade e não os receberem, saí pelas ruas e clamai: até o pó da vossa cidade, que se nos pegou aos pés, sacudimos contra vós outros. Não obstante, saber que está próximo o quê? Amém. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela tua palavra, viva, eficaz, cortante. Palavra esta que o Senhor já ministrou de várias maneiras e formas aqui. Obrigado, porque já fomos, ó Deus, alimentados, mas queremos mais, precisamos de mais, carecemos de mais, e é a tua palavra, Senhor, que ministra, que fala, e é o teu Espírito que aplica,
que nos move, que nos impulsiona, que nos faz, ó Deus, sair e avançar e de fato fazer diferença. Por isso nos ajude como igreja edificada que faz diferença, que faz diferença. Nos abençoe nessa manhã, nós te pedimos mais uma vez, em nome de Jesus, amém. Irmãos, alguém disse já que lugares são espaços. Alguém falou que um lugar é um espaço que tem significado histórico, onde acontecem coisas que são lembradas e que fornecem identidade às gerações vindouras. Preste atenção nisso. O lugar é um espaço que tem significado histórico, onde acontecem coisas que são lembradas e que fornecem identidade às gerações vindouras. Ali se definem vocações, votos são trocados e sonhos são sonhados. Por isso, quando nós falamos de história, quando nós falamos de igreja, quando nós falamos de aniversário, nós lembramos de muitas coisas. Coisas do passado, mas também coisas do presente. Mas, sobretudo, coisas do futuro. E a pergunta é: o que você tem sonhado para Deus na sua vida hoje? O que você tem sonhado para a sua vida no futuro? O que você tem olhado na sua vida hoje e tem percebido que precisa ser mudado, que precisa ser transformado, que precisa ser tratado, que precisa fazer conserto, que precisa urgente de uma mudança? Você não veio aqui nessa manhã por acaso. Você não veio só cumprir uma agenda religiosa. Você não veio só cumprir um convite. Você não veio, e nem eu aqui, só por conta de uma situação de trazer, vamos dizer, honra para alguém que hoje foi batizado, que hoje publicou a sua fé. Por mais que isso seja valoroso, por mais que isso tenha sentido, por mais que isso seja bênção, você veio para cá e você está aqui com um propósito maior, que é de fazer diferença. Mas antes de fazer diferença, a maior obra que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida é em nós, é em nós, é em nós, depois através de nós e por meio de nós. Quando nós lemos esse texto, nós vamos ver que algumas coisas nos saltam. O contexto anterior, Jesus está pondo à prova pessoas que desejavam ser discípulos. E todos que foram interpelados colocaram obstáculos para segui-lo. E todos que de alguma maneira estavam ali, Jesus exorta e vai dizer a eles no capítulo 9, no verso 62: ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Se você está aqui, se Jesus te chamou, se você é alguém verdadeiramente do Senhor Jesus, você não foi chamado para olhar para trás. Você não foi chamado para pensar o que já passou. Você não tem, preste atenção nisso, você não tem a autoridade de ficar remoendo o que já passou, aquilo que Cristo já pagou na cruz, aquilo que já foi selado na cruz, aquilo que já foi perdoado. Acusação, infâmia, difamação a respeito da sua vida, do passado, já não pertence mais a você. Amém? Amém. Então olhe para o seu presente e mire no seu futuro. Mas você e eu, nós somos igreja. Essa estrutura sem gente não faz sentido algum. Esse ambiente sem pessoas não faz sentido algum. Igreja se faz de gente,
Por isso que Jesus em Mateus 10, ele comissiona os 12 discípulos e dá a eles autoridade e poder. E essa autoridade, esse poder, em Lucas capítulo 10, Jesus comissiona os 72 discípulos com autoridade e poder, e ele então começa a dizer e a manifestar de forma embrionária aqui, de que eles estavam sendo enviados para a grande seara que é o mundo. E como igreja, o povo de Deus hoje, nós somos chamados a sermos missionários, a sermos relevantes, a sermos pessoas que fazem diferença de forma clara, de forma objetiva, de forma intencional, de maneira que o nosso cotidiano, de que o nosso dia a dia, de que a nossa caminhada com Jesus reflete de que somos discípulos de Jesus. Há uma confusão nos dias de hoje, porque nós somos identificados como evangélicos. E quando se fala de evangélico, se coloca todo mundo dentro do mesmo balaio, sim ou não? E aí, infelizmente, nós sofremos disso. Porque parece que tudo que se fala de ruim, de evangélico, tem conexão com todo o povo de Deus, com toda a igreja, com todo pastor, com toda a liderança. E aí nós ficamos meio que perdidos, e nós nos identificamos com essas coisas, e esquecemos que nós temos uma identidade, que a nossa identidade, ela está vinculada, ela está atrelada, ela está conectada com a presença do Espírito Santo, e sobretudo com o discipulado, com a vida em Cristo. Por isso, a proposta é uma igreja edificada que faz diferença. E como que essa igreja edificada, que faz diferença, ela tem marcas, ela interfere, ela traz uma mensagem transformadora? Primeiro, ela é movida por desafios. Ela tem desafios. Ela trata com desafios. Ela encara desafios. Olha que Jesus diz de forma muito clara: a seara ela é grande, mas os trabalhadores são. Irmãos, há muita coisa ainda para se fazer. Há muita coisa em Ipanema ainda para ser alcançada. Há muitos cantos ainda que precisam ser alcançados. Há muita gente da minha família, da sua família, que precisam ser evangelizados. Há muita gente que precisa ser abençoada. Há muita gente que precisa conhecer o Evangelho verdadeiramente. Há muita gente que precisa receber da palavra de Deus. A advertência aqui sugere a ideia de urgência, de pressa. A palavra aqui no original é impulsionar. É dar um pulso. É sair do nosso lugar, muitas vezes, cômodo, como igreja, como povo de Deus, e sermos movidos, porque temos muitas pessoas ainda que precisam ouvir a mensagem de Jesus, mas poucos estão dispostos a compartilhá-la de forma intencional, de forma direta. E é para isso que nós somos chamados. Nós temos desafios e somos chamados a esta manhã a sermos movidos por desafios. E a pergunta é: quantos estão aqui dispostos a de fato fazerem aquilo que precisa ser feito? Pastor, mas eu não tenho o dom da palavra. Mas você tem o dom do acolhimento. Pastor, mas eu não sei evangelizar. Mas você sabe chamar a pessoa para tomar um café, não sabe? Pois bem,
café com Bíblia tem tudo a ver. Aqui é café ou é chá? Café. Mas São Paulo era chá. E eu tinha que tomar. Irmãos, vida na vida. Vida na vida é algo muito simples. É algo que eu chego perto de alguém, me aproximo, converso, pergunto como está, pergunto como é que vai a vida, pergunto. E aqui o pessoal é muito para frente nesse sentido, né? Eu parei para perguntar onde era Ipanema, a moça perguntou assim: você está vindo de onde? Eu, oxe! Eu falei: você quer meu CPF? Mas lá também é assim, a gente também pergunta. Estou brincando, né? Mas ela mandou uma logo assim rápido, né? Eu fiquei até. Quando eu passei pela polícia, eu falei: agora. Quando ela ligou para a polícia, eu não respondi. Eu respondi: eu estou vendo do Espírito Santo. Aí ela perguntou assim: mas da onde? Eu falei: do litoral, né, querido? Do litoral. Irmãos, desafio é a grande chave para a igreja de Jesus. E aí, quando eu digo igreja de Jesus, eu estou dizendo de nós, de povo, sabe? Porque a nossa tendência é acalmar, é sossegar. A nossa tendência é permanecer no conforto. Olha só essa igreja, que coisa linda. Esse ar-condicionado que já está me deixando geladinho aqui, que coisa maravilhosa. Essa música inspiradora, esse pastor que fala com uma facilidade danada. Vou levar para o Espírito Santo, vocês deixam? Que eu vou arrumar agora. Estou precisando de um titular lá para ser auxiliar. E aí, meus irmãos, isso muitas vezes se torna um ambiente gostoso, mas não é para isso que Jesus nos chamou. Jesus nos chamou para nós ficarmos inquietos, porque ainda há espaço, porque ainda há coisas para fazermos, há espaço para avançar, há lugares para serem alcançados. Mas uma igreja edificada que faz diferença, ela também é movida por grandes riscos. Olha o que diz o verso 3: eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. É estranho entender e ver que Jesus nos envia como cordeiro para o meio dos lobos. Agora os discípulos de Jesus estão neste mundo como cordeiros em meio a lobos, mas se forem diligentes, fiéis em cumprir aquilo que foram chamados, o propósito que foram chamados, e perseverarem nesse propósito, não estão desprotegidos. Amém? Porque aquele que nos chamou, aquele que nos vocacionou, aquele que imputou a nós o seu chamado, a sua vocação, e nos chamou para a sua obra, para fazer e cumprir o seu chamado, Ele nos preserva, Ele cuida de nós, Ele nos sustenta, Ele nos dá o suporte. Cristo está conosco. Uma vez que Ele vence a morte, e a morte não deteve, tampouco venceu, nós podemos vivenciar e avançar essa realidade, e por isso nós somos imbatíveis em Cristo. Mas se começarmos a nos equipar com armas carnais, caminharemos em direção a dúvidas, a derrotas. Quantos líderes, quantas igrejas, quantos pastores começaram a duvidar do Evangelho, começaram a negociar o inegociável, começaram a titubear nos negócios,
Começaram a abrir concessões. Por isso o nosso desafio é fazer com que a nossa vida seja colocada muitas vezes em risco, em lugar do Evangelho, em favor do Evangelho, com ousadia, orando por aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão possessos, por aqueles que estão aprisionados, por aqueles que estão agrilhoados, por aqueles que estão cativos a algum tipo de vício, por aqueles que estão em situação, em posição de miséria, de desgraça, para que eles sejam libertos no poder e na autoridade e no amor de Cristo. É para isso que somos chamados. Amar, servir, perdoar, reconciliar. Estava falando com um pastor. Eu estava numa reunião de líderes. Eu conhecia, não os conhecia na verdade. Daqui a pouco começa uma conversa atravessada. Eu tinha sido convidado para um assunto específico, tinha uma pauta. Presbiteriano gosta de pauta, né? E aí, como bons presbiterianos, a pauta foi sendo seguida, chegou no momento da minha parte. Eles começaram a falar. Daqui a pouco um líder fala algo, o outro fala um negócio. Eu não entendi o que o outro falou, tampouco o que o outro disse, mas eu percebi a aspereza, né, a maneira meio grosseira de falar. Eu falei, ué gente, o que está acontecendo aqui? Eu não estou sabendo, né? A gente fica logo assim. Daqui a pouco o irmão aumenta a voz, o outro aumenta também. Daqui a pouco eles começam a discutir. Eu falei, meus irmãos, eu não vim aqui para isso não. Eles, não, pastor, desculpa. Eu falei, aí daqui a pouco levanta o outro, começa a orar no meio do nada. Eu falei, finalmente o crente. Eu fiquei meio atordoado na hora ali. Eu falei com eles depois, eu falei, meus irmãos, vocês são líderes. Não é assim que a gente resolve as coisas, não. Esse aqui fez certo, esse aqui orou. Agora vocês dois aí, vocês precisam se acertar. Esse negócio aí não é de hoje não, hein? Isso aí é coisa antiga. E vocês precisam resolver isso. Porque vocês estão trazendo isso para dentro da igreja. Ou se esse problema foi dentro da igreja, vocês resolvam aqui. Se foi fora, mas vocês são irmãos, resolvam aqui também. Resolvam com o pastor de vocês. Porque por enquanto eu não sou pastor não. Mas se eu tornar a ser o pastor de vocês, a primeira coisa que eu vou fazer é trazer os dois para serem tratados e perdoados. Ou melhor, se perdoarem. Para avançar, para romper, para lidar com risco. Mas Jesus fala algo no versículo 4 que me move e me leva a pensar que uma igreja edificada também ela é movida por provisão divina, queridos. Por mais óbvio que isso pareça, ele vai dizer, não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias. Jesus instrui os discípulos a não levarem nada, absolutamente nada consigo, durante aquela jornada, exceto roupa que eles estavam vestindo. Ele os envia para vilarejos, ele planeja visitar tais lugares para que possam pregar, anunciar o Evangelho juntos. Mas ele diz, não levem coisas que possam atrapalhar vocês. Isso nos desperta para algumas coisas. A primeira delas é, o que eu tenho carregado? O que você tem carregado que tem atrapalhado o nosso avanço como crentes, como filhos de Deus, como discípulos de Jesus e como liderança? O que nós temos levado, carregado conosco, que nós precisamos deixar, abandonar? Uma vez eu estava conversando com um irmão, esse irmão tinha muito recurso.
E ele disse para mim, confessando, disse assim: pastor, eu tenho uma dificuldade muito grande. Eu falei: meu irmão, todo mundo tem, mas a minha é grande. Eu tenho muito dinheiro, eu não sei administrar o meu dinheiro, então eu não sei contribuir da maneira que eu penso que eu deveria contribuir. Eu falei: é simples. Como, pastor? Eu falei: contribua segundo tiver o quê? Seu coração é de quem, querido? De Jesus. Eu falei: então, meu querido, contribua conforme o seu coração. Simples. Deixe com que Jesus de fato coordene aquilo que você tem. Você está segurando coisas que não tem como segurar, e essas coisas estão te impedindo de avançar no reino de Deus, de investir no reino de Deus, de servir o reino de Deus. A sua agenda, ela está completamente devotada ao seu trabalho. Você perdeu tempo com família, você perdeu tempo com seus filhos, você perdeu o tempo com a igreja, você perdeu aquilo que você tem mais de precioso por causa dos seus bens. Jesus chama a gente para servirmos Ele de forma a confiar de que Ele vai suprir as nossas necessidades. Ele também nos mostra a importância da gente trabalhar em equipe, de se apoiar mutuamente. Quantos irmãos aqui estão em pequenos grupos? Levanta a mão. Benção. Irmãos, eu ouvi de uma realidade de uma igreja que 85% era uma igreja em pequenos grupos. Lá nós chamávamos de células. 85%. Uma cidade grande, Sorocaba. E nós percebemos que a necessidade do grupo pequeno, ela fazia sentido e ela era importante por vários aspectos. O presbiteriano precisa ter base histórica, base teológica, base bíblica. Nós temos base teológica, nós temos base histórica e nós temos base bíblica. Ou melhor, eclesiológica. Base teológica, base histórica e base eclesiológica. Base bíblica você vai ver tanto no Antigo Testamento, a orientação de Jetro a Moisés. Você vê depois no Novo Testamento, a igreja na casa, em Atos. Base histórica você vai ver isso acontecendo na história da igreja, no Diário de Simonton. Você vai ver num livro chamado Calvino, Genebra e Reforma, da editora Cultura Cristã, onde relata que Calvino começou o seu trabalho de evangelização nas casas. Então nós já temos aí base histórica e base teológica, e temos eclesiológica. A igreja presbiteriana do Brasil nasce nas casas. Aí alguém inventa um negócio místico. E aí esse misticismo ele espalha. E aí a gente cria uma barreira por causa de uma situação. E a gente abandona e esquece o resto todo. Bíblico, teológico e histórico. Meus irmãos, faz sentido isso? Sim ou não? Não faz sentido. A pergunta é: por que a igreja perseguida, ela vive nas casas e ela não vive nos templos? Porque vai todo mundo o quê? Morrer. Mas o medo é de morrer? Não.
A proposta é o quê? Alcançar outras pessoas, evangelizar. A informalidade, o relacionamento, a caminhada, a edificação. Por isso que no verso 4, Jesus vai falar: e a ninguém saudeis pelo caminho, porque uma igreja edificada é movida por uma missão. Havia um propósito, havia uma direção, havia um norte. Olha aqui, vocês precisam cumprir algo, vocês precisam cumprir a grande comissão. Tem propósito para vocês. Então não pare, não cumprimente, não perca tempo no meio do caminho. Vá, avança. Isso traduzido para nós hoje é o seguinte: pare de discutir coisas que não edificam. Pare de discutir coisas que não são para serem bênçãos. Pare de criar problemas onde não tem. Irmãos, tem gente que gosta de problema. Quem tem família grande igual eu vai saber o que eu vou falar. Eu tenho uma tia que ela é uma bênção. Está tudo sob controle na vida dela. Mas ela, quando percebe que está tudo sob controle na vida dela, ela arruma um problema. Só que o problema que ela arruma não fica só para ela, pastor. Ela tem que compartilhar o problema dela com alguém. E aí, ela tem que, além disso, envolver alguém da família no problema dela. Eu falei: tia, pelo amor de Deus, para de arrumar problema. Não tem igreja que presta, não tem pastor que presta, não tem irmão que presta, não tem ninguém que presta. Eu falei: a senhora já parou para olhar a senhora no espelho e fazer uma pergunta muito interessante? Quem sou eu? Será que eu sou tão boa assim? Será que eu sou tão top, perfeita, íntegra? Meus irmãos, nós não somos. Se não fosse o sangue do Cordeiro, se não fosse Jesus, se não fosse a graça, se não fosse o amor de Jesus, nós não éramos o que nós somos, santos em Cristo. Mas a nossa natureza é pecadora, e se nós não nos inclinarmos para aquilo que é do Espírito, que é amor, bondade, paciência, longanimidade, benignidade, misericórdia, enfim, o fruto do Espírito, queridos, só a graça para aguentar a gente, e o marido ou a esposa. Tem uns homens que são cabeçudos demais. A mulher fala, o cara continua insistindo no negócio. Tem uns meninos novos que também são cabeçudos. A mãe fala e continua insistindo no negócio. O pastor fala 9, 10 anos. Chega um pastor que vem uma vez, fala a mesma coisa que o pastor falou 10 anos, aí vem, fala assim: pastor, esse pastor aí matou a pau, hein? O cara é uma benção, o cara falou tudo que tinha que falar, hein? Irmãos, lá nós temos um monte de auxiliar lá na igreja. Fernando Dias Lopes, Augusto Nicodemos, são os nossos auxiliares lá. Porque eu vou falar um negócio para vocês. Eu nunca vi, depois da pandemia, uma turma de crente que o que homens abençoados que são, os conheço pessoalmente, sei da integridade, enfim, são homens de Deus. Mas, meus queridos, no seu velório, na sua luta, na sua dificuldade,
Você sabe quem vai estar lá? O pastor Valdinei. Não vai ser o pastor Augusto de Podemos, não. E nem o Hernandes Dias Lopes, não. Quando você estiver passando uma luta com a sua filha, com o seu filho, com o seu marido, com a sua esposa, seja lá, espero que não, em nome de Jesus, amém? Amém. É o pastor que está caminhando com a gente. São os presbíteros que estão na igreja. São os irmãos que estão liderando as células, ou que estão nas células. São esses. Eu tomei uma decisão já há muito tempo. Eu vou fazer 20 anos de ministério. Eu não convido nenhum pastor mais que não tenha vida ministerial na minha igreja. Não convido. Com carinho eu falo isso, com respeito. Você sabe por quê, queridos? Porque pregar para a multidão, pregar para muita gente, sair pregando por aí, como diz o próprio Príncipe Hernandes, sermão bom é quando você prega 10 vezes o mesmo sermão. E ele prega o mesmo sermão 10 vezes, diferente, mas é o mesmo. É uma bênção. Só que você fechou a porta, você foi embora, a igreja ficou. Quem vai caminhar, quem que vai avançar, quem que vai implantar uma visão, quem que vai estabelecer uma visão, quem que vai fazer o planejamento, quem que vai alinhar, alavancar, impulsionar a igreja? É a liderança que está aqui, ó, firme e forte. E nós pastores, quando digo nós pastores, porque o pastor docente, o pastor ordenado, como o pastor presbítero, é esse colegiado, junto com os diáconos, junto com a liderança celular de pequenos grupos. E em último lugar, queridos, essa igreja que é movida por uma missão, ela entende que nós precisamos ser servos da missão, e não só homens de visão. E a missão é ir de fazer o quê? Discípulos. Mateus 28, 19. Porque a igreja ela tem uma voz profética. No verso 5, ele vai dizer: paz seja nessa casa. Shalom era a saudação comum naquela época. Ela era revestida no sentido de reconciliar o pecador com Deus, conforme Romanos 5,11. Por isso no verso 9 ele vai dizer: curai os enfermos que nela houver e anunciai-lhes: a vós outros está próximo o reino de Deus. Esses mensageiros de Cristo, eles deveriam ficar em casas responsáveis, ou melhor, respeitáveis. Eles não deviam macular o nome de Cristo habitando ali. E aí um comentarista vai dizer que o ministério deles nas cidades poderia trazer bênção ou um julgamento. Dependeria de como eles iriam reagir. Olha só como que isso importa para nós hoje. Como é o nosso comportamento como crentes, como discípulos de Jesus? Qual é o grande desafio dessa igreja? Pessoa, o seu. Mas como igreja, comunidade. Eu não sei porque que essa turma da música está parada aí. Pode subir, gente. Vamos embora. Irmãos, prestem atenção. Com carinho, com muito amor. Isso que aconteceu aqui hoje, isso precisa mexer com a gente. Cadê a turma que professou a fé hoje? Foi batizado, fica em pé. Vamos aproveitar. Pois é, olha só.
Irmãos, o que aconteceu aqui hoje, o que a Bíblia fala? Festa no céu. Se tem festa no céu, a gente não tem dimensão disso. A gente está aqui na terra, está em pecado ainda, lutando contra o pecado dia após dia, tenazmente. Mas se há festa no céu, no mínimo na terra, no mínimo na terra. Isso, meu filho, pode sentar. Obrigado. Obrigado pelo toque. Pastor, tem hora que viaja. No mínimo na terra, tem que ter um churrasco, um boi assando. Mas mais do que coisas materiais, tem que ter quebrantamento, tem que ter gratidão. Eu me lembro quando eu tinha 15 anos e recebi o chamado de Jesus. Eu recebi o chamado de Jesus para servi-lo, e eu tive convicção de que eu queria servi-lo para sempre, de forma muito específica, ser pastor. Eu não sabia o que era isso. Eu não sabia o que representava ser pastor, eu não sabia o que representava ir para um seminário, eu não sabia o que representava passar por todo o processo que gira em torno aí de aspirante, a licenciatura, dependendo de 6 a 7 anos. Eu não sabia de nada desse processo. Mas de uma coisa eu sabia, que o Senhor estava me chamando para algo muito maior. E esse muito maior, ele envolvia lidar com vidas, lidar com pessoas, multiplicar a visão dos céus, de fazer discípulos, de fazer discípulos, de fazer discípulos, de fazer discípulos. E não se faz discípulos com revista, não se faz discípulo trazendo para a igreja, se faz discípulo vivendo o discipulado no dia a dia, aonde você está e aonde eu estou. É assim que nós fazemos discípulos. Se faz discípulo abrindo a nossa casa, se faz discípulo entendendo a diferença das gerações. Pensa na pessoa mais cabeça branca aqui, mais experiente aqui, fundadora dessa igreja ou cofundadores dessa igreja. Você imagina essa pessoa abandonando a fé, saindo da igreja, caindo no mundo, na bebedeira? Certamente não. Mas essa geração, a nossa geração até, é uma geração ainda muito fraca em alguns aspectos, inseguros, porque o mundo está agindo, fechando o cerco. E aí nós precisamos romper, como diz o pastor aqui, com muita autoridade. Somos nós que precisamos ditar o que está acontecendo no mundo, e não o mundo ditar aquilo que deve acontecer na igreja e no reino do Senhor. Porque há um governo, há um senhorio, e a minha vida e a sua vida está debaixo desse governo, desse senhorio. E quando eu digo, Senhor, vem reinar sobre a minha vida, Senhor, vem governar a minha vida, eu estou dizendo, Senhor, controla todo o meu ser, controla tudo que eu sou, controla tudo aquilo que o Senhor me deu para eu ser mordomo, ser administrador. Porque aquilo que você tem, aquilo que eu tenho, não tem nada nosso, nós só administramos. Então não retém, não guarde, não se canse do chamado, do dom, da capacidade, do treinamento, da visão que Deus já deu a essa igreja, tem dado de avançar. E que hoje, nessa manhã, seja uma oportunidade para você, como pessoa, individualmente, como família, como casa,
ser um oikos, uma família, um meio para abençoar outras vidas. Aonde você está? Aonde você está? E se você ainda não tomou uma decisão em se batizar, em ser membro, meu querido, se você ficar esperando resolver isso, resolver aquilo, óbvio que tem coisas que a gente precisa resolver sim, que a gente precisa tomar uma decisão sim. Então tome essa decisão, resolva isso. Mas tem coisas que elas vão acontecer no processo, e aí você tem pastor, você tem conselho, você tem liderança para isso aqui. Gente que ama Senhor Jesus, gente que vai te orientar. Vamos ficar em pé, por gentileza. Feche seus olhos, com concentração.